3 filmes ruins e tudo culpa de um único filme japonês. Pra quem gosta de filme de terror, ou assistia filme de terror lá por volta dos anos 2010, deve conhecer um filme chamado Chamada Perdida. Uma Chamada Perdida, né? Ele não é da minha época, porque acho que em 2008 eu devia ter 6 anos, tá? Mas eu lembro claramente de eu indo na locadora com os meus pais pegar filmes, e eu passava assim pela sessão de filmes de terror, porque me cativava bastante na época, mas eu não assistia. E ele tinha uma capa que é icônica, né? A capa em si desse filme é bizonha, e eu nunca esqueci. E eu fui assistir ele recentemente, na realidade. Eu e o Gustavo, nós sentamos e falamos, vamos assistir esse filme. Eu assisti, terminou o filme e falei, eu preciso falar sobre esse filme. Só que eu não esperava o maior plot twist. Incrivelmente, depois que a gente assistiu esse filme, a gente assistiu um outro filme. Que se chamava Polaroid. Eu acho que foi um dia seguido do outro, assim. A gente assistiu esse e assistiu Polaroid. E aí, a gente se olhou e falou assim, não é possível que eu assisti o mesmo filme 2 vezes, 2 dias seguidos. E aí, fui pesquisar sobre o primeiro filme, Uma Chamada Perdida. E descobri que existia um filme com um nome bem semelhante em japonês. Incrivelmente, eu assisti o filme e aí a gente descobriu que era um remake. Então, Uma Chamada Perdida, do Eric Valente, era um remake de um filme japonês lançado, acho que em 2003, se eu não me engano. Não suficientes. Depois que a gente assistiu Polaroid, depois que a gente assistiu o filme original japonês, a gente falou, vamos assistir esse aqui que a Max tá indicando, que se chama O Tarô da Morte. E aí a gente olhou e falou assim, não é possível que em uma única semana a gente assistiu 4 vezes o mesmo filme. E foi incrivelmente por coincidência. Então, eu quero expressar toda a minha insatisfação aqui. Eu não sei quem eu culpo, eu não sei se eu culpo o filme original japonês ou só Uma Chamada Perdida. Mas nesse vídeo eu vou culpar de verdade o filme de terror japonês. Nós vamos falar sobre o Shaku Shinyari, lançado em 2003, que já deixo o adendo que ele é o único filme que tem continuação. Então tem o 1, 2 e o 3, tá? Uma Chamada Perdida, de 2008. Morte Instantânea, que por algum motivo também se chama Polaroid, de 2018. E O Tarô da Morte, de 2024. E por quê? Mano, eles são todos iguais. É o mesmo filme, tá? Muda os personagens, muda a ambientação e o ano. Basicamente isso. Além da gente ter os 2 filmes que realmente são idênticos, por um ser remake do outro, os outros não fogem da mesma. Então, esse vídeo é um desabafo pro quão patético os filmes de terror estão se tornando, sabe? Aquela mesma linha de raciocínio de dizer, nossa, mas porque os livros de fantasia hoje em dia são o mesmo enredo, só muda os personagens. Isso tá acontecendo agora com os livros. Mas isso é uma coisa que acontece há muito tempo em tudo. E o terror é uma dessas coisas, sabe? Que estourou, explodiu, ficou muito em alta, e aí, tipo, aconteceu isso, cara. Eu vou resumir o plot, e aí pra vocês que conhecem os 4 filmes, tenta adivinhar de qual filme eu estou falando, tá? Um grupo de amigos jovens são amaldiçoados através de um objeto. E agora todos estão correndo risco de vida. Como vão lidar com isso? Usando a maldição contra o próprio espírito vingador. Eu acho que o final mais diferente foi do filme original, que é o Shakushinari lá. E quando eu vi pela primeira vez o filme, eu não entendi. Eu e o Gustavo tava assim, ó, dormindo, e não entendemos o final. E a gente achou que era culpa porque a gente tava com sono. Porque Uma Chamada Perdida tem 1h30, mais ou menos. Mas Shakushinari tem 2 horas de filme, sabe? E aí a gente meio que capotou. Só que não, a gente tava errado, porque no dia seguinte eu parei, eu assisti o final do filme de novo e continuei não entendendo. Eu falei, gente, não é possível. Quando eu comecei a fazer o roteiro do vídeo, eu falei, vou dar uma espiadinha no filme 2 pra eu ver se eles explicam. Não. E eu acho que a gente pode tirar várias conclusões, porque, de fato, eu ainda não parei pra assistir o 2 e o 3 de Shakushinari. Eu tenho minhas especulações, tá? Eu vi o final de Shakushinari 3, mas também não entendi porque eu não assisti, então só ver o final você também não entende nada, né? Falando por ordem cronológica sobre os filmes, Shakushinari e Uma Chamada Perdida, as mortes começam a acontecer após uma ligação que a pessoa recebe de um número de uma pessoa que geralmente acabou de falecer. E na ligação, ela ouve a própria voz e o dia e a hora em qual ela vai falecer. Então, basicamente, ela recebe, por uma mensagem de voz, suas últimas palavras. E as mortes ocorrem com uma regra de 48 horas. O que desencadeia todos esses acontecimentos é o espírito. É o espírito de uma criança que morreu com o telefone na mão tentando ligar para a mãe dela. A primeira vítima
é a mãe, que recebe a ligação da menina e os informes de como eu falei, seria, né, ouve a própria voz, lá, blá. Só que, no filme, a gente descobre que, na realidade, que isso aí é um plot, né, então é um plot do filme que a gente vê mais pra frente. A primeira morte que a gente vê é de uma menina, e aí ela liga pra uma amiga dela. O grupo de amigos jovens e conhecidos já começam a suspeitar e já pegar isso aí, e aí todo mundo fica em pânico, porque quem vai ser o próximo a receber uma ligação? E assim por diante. A própria fantasma, eu acho que a personalidade dela e quem ela é um grande adendo pro que acontece. E isso é uma coisa que se repete em todos os os filmes, tá? O espírito, ele não só teve uma morte de um jeito, ele também, a personalidade dele, quem ele era em vida, interfere nisso. A menina, a criança, ela tinha algumas questões que deviam ser tratadas e acompanhadas ali, porque, pelo que eu entendi das idades, ela ainda era uma criança. E ela tinha uma mania de torturar a própria irmã mais nova dela. Então, tanto a mãe quanto as crianças passavam por um atendimento psiquiátrico. É, e essa psiquiatra já tinha anotado algumas coisas em relação a isso. Primeiro, inicialmente, ela pensou que quem pudesse estar maltratando a criança mais nova fosse a própria mãe. Só que aí ela começou a perceber que talvez não fosse. A mãe, suspeitando da filha mais velha, mas não querendo pressionar ela, coloca câmera na casa e faz um monte de coisa esperando pegar o ato. E quando ela pega a filha mais velha no ato, ela surta, ela pega a filha dela mais nova para levar para o hospital, porque a menina está e deixa a outra menina pra trás. E a outra menina, que já é maiorzinha, ela pode ficar em casa sozinha, só que ela fica tão nervosa com a situação que ela começa a ter uma crise de asma. E aí ela falece. Então a gente pode dizer que basicamente ela morreu se sentindo abandonada pela mãe, né? Ela morre, ela liga pra mãe, a mãe morre. A mãe liga pra última pessoa que ela tinha ligado, que era a psiquiatra. A psiquiatra e liga pra outra pessoa e assim por diante. Só que o fim do filme original japonês e o filme de Uma Chamada Perdida são diferentes. Eu acredito que eles não planejavam realmente fazer uma sequência para Uma Chamada Perdida, então eles fizeram que desse a entender que a maldição não acabou. Salvaram a protagonista e, enfim. Então, enquanto o Shakushinari se encerra com o espírito possuindo a protagonista, então a criança, o espírito da criança, possui a protagonista e mata o detetive, que é o nosso segundo personagem principal, as cenas finais, elas se estendem um pouco mais do que no filme Uma Chamada Perdida. A gente vê o detetive, de um modo um pouco meio espiritual, entrando na casa da garotinha, vendo a garotinha que está lá quase, e aí ele coloca a bombinha na boca dela para que ela volte. Aí corta essa cena, nós estamos tipo num hospital, tudo muito branco, e aí a protagonista se aproxima do detetive que está deitadinho na maca, coloca a bala na boca dele, e quando mostra as costas dela, ela ainda está segurando a faca. O que dá a entender que ela realmente está possuída e tudo mais. Então, que a morte do detetive tinha alguma coisa a ver com ela realmente. A gente pode tirar algumas teorias desse final, sim. E como o final não é explicado tão facilmente logo que começa o filme 2, é o que me faz criar mais teorias ainda. Diferente no filme Em Uma Chamada Perdida, a mãe da fantasma aparece e impede que a filha dela mate a protagonista. Jogando a menina pra dentro do celular do detetive, que já tá daquele jeito no chão. E aí o celular começa a tocar e faz mais uma ligação. Que aí começa a mostrar o número, mas a gente não sabe quem que é o número, né? E deixa claro que nada disso acabou e que a menina vai continuar, né? A protagonista sair viva e ser salva de algum jeito também são bem semelhantes a todos os filmes que eu vou citar aqui. Ela sobreviver não é tão importante quanto o fato de que todos os nossos protagonistas têm um problema do passado que eles não superaram, tá? Todo mundo tem um trauma fudido em relação à família deles. E isso é só mais um adendo de como eles são extremamente parecidos. Esses dois primeiros filmes, que um é remake do outro, o problema da protagonista é com a mãe dela. E isso é uma grande brecha para eu criar teorias sobre esse filme, tá? Porque, aparentemente, nos dois filmes tem uma diferença entre parentes próximos da protagonista. Enquanto em Shakushinari, quem se da família dela é o pai, no filme, não, acho que Shakushinari quem é a avó e no Uma Chamada Perdida é o pai da menina. Então são as duas pessoas da família que ela tem, tipo, conforto e segurança são essas pessoas e elas propositalmente. Enquanto a mãe, que a dela
continua lá. E é por isso que quando ela atinge uma idade real, ela sai de casa e não olha pra trás, nem pensa na mãe, nem nada do tipo. Tem algumas teorias em relação a isso, em relação à história, mas eu vou falar mais pra frente. Agora a gente vai falar sobre a morte instantânea ou Polaroid, como vocês preferirem. Esse filme talvez seja um dos que eu mais tenho ódio dessa lista inteira, entendeu? É o que eu menos gostei, que menos tem coisa pra levar em consideração, e talvez seja por isso que eu odeio tanto em Shaku Shinhari, porque eu sinto que foi o grande precursor desse tipo. Em Morte Instantânea, o filme já começa com uma cena inútil. Ah, tá. Mas todos os filmes aqui começam semelhantes? Sim, todos eles começam bem semelhantes. Principalmente pelo fato de que começa com alguém morrendo. Então a gente vê a morte acontecendo e como a maldição acontece, basicamente. Eu acho que em O Tarô da Morte isso não acontece. Eu não lembro exatamente como o filme começa. Eu acho que já começa com eles numa festa, assim, sei lá. Mas tem dessa da gente ver pessoas morrendo pra gente geralmente entender como a maldição e o filme vai se desenrolar, sabe? O filme já começa com uma cena inútil. Geralmente, quando a gente vê essas primeiras cenas de uma pessoa falecendo por conta da maldição, é pra gente entender como que funciona, né? Mas ela é inútil porque a gente consegue entender como a maldição funciona, porque eles explicam 30 mil vezes dentro do próprio filme. Então, para que caralho eles pagaram o valor daquela atriz, que é uma das protagonistas de Riverdale, pra estrear 2 minutos desse negócio, sendo que nem a morte das personagens, tem correlação com o restante, entendeu? Porque geralmente tem correlação com alguma coisa, cara. Ou tem correlação com os personagens que vêm a seguir, ou então tem correlação com... Não tem. Na hora que eu vi a cena, eu falei assim, nossa, eu acho que é a mãe da fulana, mas não era a mãe da fulana. Não, assim, não faz sentido. E a chamada perdida, acontece a mesma coisa. Então a gente vê aquela menina lá morrendo no lago, blá, blá, blá. Só que ela era conhecida do grupo de amigos que a gente vai acompanhar, entendeu? Nesse filme, não. Não tem um porquê, não tem uma razão pra gente estar vendo essa cena, não tem explicação. Era só pra adicionar mais alguns segundos. Eu ainda comentei com o Gustavo que se essa cena fosse usada apenas ela como um trailer pra promover o filme, mas como se fosse tipo um curta da maldição, eu ia achar foda, porque aí eu ia saber como que o filme. Porque aí eu ia saber sobre o que se trata o filme, eu ia ver um pouquinho do filme sem estar vendo o filme. Porque eu, particularmente, não gosto de trailer de filme. Eu acho desperdício você ficar colocando tudo esse monte de cena em 3, 2 minutos e tirar minha vontade de ver o filme. Porque se eu vejo um trailer, pode ter certeza que eu não vou assistir o filme. Essa que é a nossa protagonista em Morte Instantânea. Tá, a nossa protagonista em Morte Instantânea é uma menina que precisa de terapia por duas razões. Um, porque ela tem um problema na família dela, um problema ali, um luto que ela precisa lidar, igual no primeiro filme. E segundamente, porque ela é uma esquisita que fica tirando foto das pessoas, sem o consentimento delas. Isso acontece logo no começo do filme e eu fico assim, ô filha, desde quando normalizaram ser stalker, caralho? Tá toda tímida na dela, aparentemente ela tem uma cicatriz no pescoço, que ela usa um cachecol pra esconder, mas ninguém viu, ninguém nem se importa. Ela acha que todo mundo vai, ai, você tem uma cicatriz. Mas, tipo assim, gente, de verdade, nem se importa. Como a nossa stalker gosta de tirar foto de outras pessoas, vocês devem imaginar. Ela sim, ela é apaixonada por fotografia, e isso faz com que um cara, que é super afim dela, um amigo, dê a ela uma câmera muito antiga. Então ele consegue essa câmera, tipo assim, na verdade ele paga bem barato por ela. Ele acaba sendo também a primeira vítima, porque quando ela tira a câmera, que ela testa ali pra ver se tá funcionando, ela já tira uma foto dele e aí ele vai... E eu acho que é por conta desse personagem, da gente ter visto esse personagem, e por a gente ter visto... Eu acho que a primeira cena se torna mais inútil ainda, sabe? Porque o filme poderia ter começado ali. Não precisava da primeira cena. Aí, ela, como uma boa pessoa bem esquisita, ela decide levar essa câmera, que na realidade deveria ser extremamente cara, né? Uma relíquia, pra uma festa de um bando de adolescentes na casa de uma amiga que eles vão entortar o caneco. Chegando lá, ela se oferece pra tirar uma foto dos amigos com a Polaroid. Ninguém queria uma Polaroid, mas ela se ofereceu pra tirar. Então, são tiradas duas fotos. Uma do grupo e uma da anfitriã da festa, que ela queria uma foto só pra ela, e ela tirou uma foto só pra ela lá. O diferencial daqui é que nós temos várias vítimas de uma única vez. Em Um Tarô da Morte isso também acontece, mas tinha uma ordem ali, mais ou menos. Nesse, não, a ordem podia variar. O espírito ele era um pouco inteligente, entendeu? Aí ele ia pra quem estava mais fácil dele aniquilar no momento. E pra isso acontecer, a pessoa tinha que ficar sozinha. Não era muito o caso de O Tarô da Morte, e nem de Uma Chamada Perdida, e nem de Chico Shinhari. Eu não lembro mais o nome do filme, é sobre. E vamos falar sobre o espírito dessa vez. Bom, então, o espírito que tá preso na câmera de foto instantânea é um cara que morreu segurando a câmera. Ele tinha alguns jovens. Esses jovens eram amigos da filha dele. E os amigos da filha dele descobriram que ele abusou da filha.
olha, vocês estão pegando um pouquinho ali, as coisas como elas são parecidas. E aí, é, esses jovens estavam se juntando pra conseguir as provas, que eram fotos tiradas por essa câmera instantânea, que eles iam apresentar pra polícia. Aí o cara fica puto, né? Obviamente. E aí ele decide os jovens, óbvio. A polícia chega, ele não consegue coisar o último jovem e falece segurando a câmera, e aí o espírito dele ficou preso na câmera. E basicamente é isso. Pra vocês terem noção, eles chegam a tirar foto do garoto, que agora é adulto, né? O que sobrou, achando que isso daria fim à maldição. E aí nós temos Não, esse personagem, ele apareceu poucas vezes, vagamente, avisou as adolescentes pra ficarem longe, pra não se meterem. Aí ele chega num momento muito crítico, tá todo mundo surtando. E aí todo mundo fica assim, não, vamos tirar foto de você, porque assim, você, e aí a maldição acaba e nós fica suave. O cara tem a pior morte do filme, simplesmente a pior morte do filme. E não acaba com a maldição, porque o cara no final era um lunático. Porque no final o cara era um lunático, simples assim, entendeu? Ele não ia parar. Então assim, eles literalmente matam uma outra pessoa que é inocente. Ai, jovens e suas besteiras, suas burrices. Mas relaxa, nada que a nossa protagonista não possa resolver, entendeu? Ela e todos os seus conflitos internos têm a solução para o problema. Ela usa a câmera para tirar uma foto do espectro e acaba usando o meio que poder da maldição contra a própria criatura, né? Aí ela bota fogo na carta e a criatura deixa de existir, basicamente. Agora, referente ao passado da nossa protagonista, ela tem um problema interno de lidar com a culpa que ela sente pela morte do pai dela. Porque a culpa não é dela, mas ela sente que é, sabe? E então, sei lá, mano, eu acho que ela não se permite viver direito, sabe? Tipo, um negócio assim, é pesado, tem que tratar. O final entre esse filme e o Tarô da Morte de 2024 são muito semelhantes, porque o jeito deles lidarem com a entidade é bem parecida e é quase a mesma coisa, basicamente. Acho que é a mesma coisa, né? E diferente do que acontece no Shakushinhari e em Uma Chamada Perdida, porque lá no caso, a maldição continua. Em Shakushinhari mais 2 filmes e em Uma Chamada Perdida continua pro além aí da vida. Só que nesses outros 2 filmes depois disso, começa a acabar a maldição. E eu acho que isso aqui não tira o fato que eu tô falando que esses filmes são o mesmo filme. Gente, eu acho que minha câmera ela tá muito torta. Um segundo. Isso não tira o mérito disso que eu tinha falado. Eu acho que isso são só diferenciais de época. Porque a gente veio de uma geração de filmes de terror em que o filme de terror não tinha final, era tipo algo que continuava, sabe? Então a gente passou muitos e muitos anos acompanhando isso. Filmes de terror que só demonstravam uma parte, uma coisa, mas que aquilo não teria fim. E agora a gente tá numa geração em que os filmes de terror eles são resolvidos. E eles mostram que aquilo tem solução e que tem como você escapar daquilo. Eu particularmente gosto mais do que onde todo mundo morre mesmo. Mas, enfim. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Eu acho que é só um adendo referente a necessidades que o cinema acaba tendo que retratar, sabe? Por conta das gerações e das coisas. É só uma particularidade. Se eu não me engano, em Shakushinhari, no filme 3, que eu dei uma olhadinha no final, parece que eles também aniquilam o espírito da menina lá, o Vingador, usando o próprio objeto de maldição contra ela mesma. Porque eu vi mais ou menos isso. Só que eu não quis pegar muito spoiler porque eu quero assistir o filme. Eu não quero pegar muito spoiler pegando o spoiler final, né? Gente, pra mim, na minha cabeça faz sentido, tá? Pra mim isso não é importante. Agora a gente vai pular pro próximo filme, tá? No Tarô da Morte, eu tenho que dizer que é o filme com melhor produção. Talvez seja porque ele é o filme mais recente. Talvez, né? Mas eu acho que em questão de construção, ele foi até o mais bem construidinho, assim, sabe? Um grupo de amigos aluga uma casa. E eles estão lá, divertindo, bebendo, a bebida acaba. E aí eles acham que a melhor solução para a bebida acabar, ao invés de pegar o carrinho e ir até um posto, na verdade, é invadir os cômodos trancados da casa que eles alugaram, que, ou seja, deixa muito claro que não é para eles acessar, em busca de bebida, porque ele imagina que alguém deixou bebidas na casa. E aí eles chegam num porão, e nesse porão tem uma caixinha com um baralho tarô dentro. Mas eles são jovens, né? O que jovens pensam sobre consequência de suas ações? Eles não pensam. Esse é um grande ponto. Senão nenhum desses filmes aconteceria. A protagonista que a gente tá acompanhando, ela entende do assunto das cartas, ela sabe fazer a tiragem. E ela, mesmo entendendo e sendo a pessoa que pega e fala assim, olha, não é recomendado a gente usar o baralho de outra pessoa, principalmente sem permissão, para fazer a tiragem. E aí todo mundo fica assim, para de frescura, amigo, tá? Tira logo.
tira essa carta pra mim, diz meu futuro. E a menina acaba rendendo, né? Eu não culpo os meninos, porque eles não entendem disso. Mas a nossa protagonista que entendia do assunto que disse com todas as palavras: não devo fazer isso, porque o baralho não é meu. E ela ainda assim faz, mereceu, mereceu. Só que, incrivelmente, né, todo mundo morre, menos ela. Mentira, dessa vez ela salva outras 2 pessoas também. Tá aumentando o número de sobreviventes. Morte instantânea só sobra a menina e o boy que ela gosta. Nesse já sobram 3. É evolução. Aí ela se junta lá, faz o bonitinho, tira a carta para todos os amigos dela. E eu acho que nesse filme em específico, a gente tem muito jovem. Até então era, sim, tipo, 4 jovens, e aí eram poucas reações, poucas personalidades que a gente tinha. Dessa vez a gente teve todo tipo de adolescente, para que vocês possam imaginar. E jovens, né? No caso, eu acho que eles estão na faculdade. E aí, tipo assim, tem o descrente, tem o super crente, tem o que fica com medo, tem o que quer fugir, tem o que quer resolver, sabe? Então eu acho que tem diversas personalidades, eu achei muito mais da hora. Enquanto ela vai fazendo a tiragem e falando ali, pra quem é calejado de filme de terror, já começa a pegar as nuances, né? Na hora que ela falava, eu falava, né, desse jeito que a pessoa vai morrer, desse jeito. Olha, isso aqui tem um duplo sentido, se você pensar. E era isso mesmo. Então, quando a pessoa ia morrer, não sei pra quê, porque cargas d'água, começava a repetir a fala da menina. Eu acho que é pros leigos aí, né? Que não conseguem pegar as nuances. Aí ficava repetindo a fala da menina na nossa cabeça, de como a pessoa ia morrer e tal. E o incrível, o que perseguia elas, que é a coisa mais legal até o momento, é a carta focal da tiragem. Então, por exemplo, a primeira menina tirou a sacerdotisa. Sacerdotisa. Ô, dicção. E aí quem vem buscar ela é essa. Só que, tipo assim, apareceu diversas cartas, né? Diferente dos outros, a gente vê as cartas ganhando vida. Então, não é o mesmo espectro que persegue todo mundo. Cada um é um. E aí você fica ansioso pra ver como que vai ser o próximo e com macabro ele vai ser, sabe? A primeira que pega a sacerdotisa, mas tem um cara que pega o bobo da corte, que foi o meu preferido, o enforcado, o diabo. Então, tipo assim, ver essas coisas ganhando vida e perseguindo os personagens foi muito bom. Isso eu tenho que tirar o chapéu. Eu gostei. Como em todos os outros filmes, a nossa protagonista também tem um problema familiar, algo a ser superado. E dessa vez não é a morte do pai, dessa vez é a morte da mãe. E pra fugir da nossa linha de raciocínio, dessa vez a mãe é saudável. Vamos fazer uma pausa. Mas a mamãe faleceu. Zero novidades até aqui. E ela lida muito mal, assim, com a perda da mãe, basicamente. Agora, outra coincidência entre os filmes é que são todos entre jovens, e todos os jovens têm um adulto que acredita neles. Então, no primeiro filme, que ambos são remakes, nós temos os jovens e nós temos o detetive que acredita nelas porque perdeu a irmã dele pra essa situação aí, entendeu? Perdeu pra maldição. A irmã do detetive era a psiquiatra. Então, foi a segunda vítima do espectro no filme Uma Chamada Perdida e Chaco Shinhari. Em Morte Instantânea, a gente tem o detetive também, mas é que a gente pode chamar de policial, tá? E ele acredita porque ele era a pessoa que sobreviveu do cara e e nesse filme, nós temos também um adulto, só que já é uma pessoa um pouco mais de idade, porque ao longo dos filmes o adulto também foi envelhecendo. Então já é uma senhora, eles viajam até a casa dessa senhora para falar com ela, porque é uma pessoa que é conhecida por entender sobre o assunto, e eles imaginavam que ela soubesse como parar a maldição para eles. E ela sabia porque ela foi a única que sobreviveu de todos os amigos dela que também fizeram a tiragem das cartas com aquele mesmo baralho. O nosso espectro, o nosso fantasma, o nosso vingador da vez é uma bruxa. Ela é a única que tinha muito ódio, mas que não era ruim aparentemente. A história dela é que ela fez uma tiragem de cartas para um cara rico e esse cara rico não gostou do resultado. Ela falou: Ó, mas o resultado é esse mesmo, o Zodíaco está falando que é isso. E aí ele simplesmente não aceitou o que ela falou aconteceu, ele decidiu denunciar ela como bruxa. É meio hipócrita, é simplesmente hipócrita. Aí ele, a filha da mulher e a mulher, pra se vingar, faz um pacto. Ela faz um pacto com as cartas. E aí ela bota a alma dela nas cartas. Resumindo muito mediocremente aqui pra você. Então, quem faz a tirada da carta encontra a morte do pior jeito possível, assim, né? E nele também, no final, a menina usa a maldição das cartas contra a própria entidade, porque ela faz uma tiragem pra entidade, e aí a entidade
Até o momento, o que a gente pode declarar aqui? Semelhanças. Um grupo de jovens. Sempre tem um grupo de jovens. Os filmes de terror não existiriam se não existissem grupos de jovens. Eles são amaldiçoados através de um objeto. O objeto é o meio de transporte do fantasma ou da coisa que tá amaldiçoando as pessoas. Sim, todos são. Vamos fazer um adendo? Piores mortes. Eu acho que as piores mortes estão... com certeza estão em O Tarô da Morte. As outras mortes são meio bestinhas. Porque a primeira morte do Tarô da Morte é bizarra, assim, já ganha de todas as outras. O protagonista sobrevive? Sim. Protagonista com trauma do passado, mal desenvolvido, claro, né? Precisa ser lidado ali com um especialista. Sim. Um adulto que acredita fielmente neles e falece. Sim. Usar o que mantém a maldição, ou seja, o objeto, pra vencer a entidade. A minha gata passou correndo, só um segundo. Então, assim, vocês podem ver que começa do mesmo jeito, os personagens são semelhantes e termina do mesmo jeito. A construção em si também é semelhante, é tudo muito semelhante. Pega um dia e assiste os 4 filmes um seguido do outro, você vai ficar embasbacado. Eu não sei como que eu consegui tamanha... eu não sei como que eu consegui essa dádiva. É culpa da Max. É culpa deles ficar me recomendando esses filmes, sim, entendeu? E aí, eu não sei o que eu fiz pra Max me odiar tanto de verdade. Não sei. Eu estava editando o vídeo, e aí eu percebi que eu não falei uma coisa muito importante nele, tá, gente? Isso aqui é só um desabafo que eu consegui assistir 4 vezes o mesmo filme em dias seguidos, tá? Eu sei que a culpa e o precursor desse estilo de filme não necessariamente foi o Chaco Chiniari, tá? Na verdade, isso aí já é bem antigo no mundo do terror. Eu só achei muito engraçado que o algoritmo da Max me indicou esses filmes logo depois de eu terminar um, que é uma falha, porque ninguém quer assistir o mesmo filme 2 vezes, assim, em dias seguidos, né? Então, tipo assim, aconteceu de a gente assistir Uma Chamada Perdida e o que veio de indicação no final, assim, do filme foi Polaroid. E depois que a gente assistiu Polaroid, foi o Tarot da Morte. Então foi, consequentemente, um atrás do outro. É, isso, o vídeo inteiro é mais uma crítica exatamente pra esses gêneros que acabam se tornando maçantes, sabe? Esse negócio desesperado de tentar trabalhar com algo que já existe, ao invés de você vir com alguma coisa nova. E eu trouxe esses 4 filmes pro canal de uma maneira de desabafo, mas a minha meta é falar aqui no canal sobre coisas que são inovadoras mesmo, não ficar trazendo esse tipo de coisa. Mas enfim, gente, olha só isso, só um adendo, volto pra programação normal. Enfim, eu ia falar sobre as minhas teorias, tá? Eu tenho teoria só sobre Chaco Chiniari e Uma Chamada Perdida. Sobre Tarot da Morte e Morte Instantânea não tem nem espaço pra criar teoria. É mastigado até o final. Então, falando sobre o filme ocidental, Uma Chamada Perdida, eu acho que a menina só sobrevive porque nós temos uma cena em que a nossa protagonista, ela encontra o corpo da mãe do espectro, né, da menina. Que ela morreu, e todo mundo, na verdade, não sabia que ela tinha morrido. Achavam que ela só tinha desaparecido do mapa. E encontraram ela numa parte do hospital, num hospital que pegou fogo, e ela tava lá. Ninguém tinha encontrado o corpo dela, a menina acabou encontrando. E eu acho que essa cena, apesar dela existir em ambos os filmes, no original e no remake, elas são bem diferentes. E aonde eles realçam as coisas são diferentes. Então a minha teoria veio a princípio por conta do outro filme. Mas no primeiro, eu posso tirar de conclusão que a mulher salvou a protagonista como uma maneira de se perdoar por ela ter abandonado a filha dela em casa sozinha pra tentar ajudar a outra. Do mesmo modo que ela também se sentia culpada da mais nova ter sofrido tanto na mão da menina mais velha. Então eu acho que foi uma maneira dela, tipo assim, se auto-perdoar. Porque a gente vê o espectro das duas, da mãe e da filha. E você vê que é nitidamente diferente, sabe? Depois que ela ajuda a menina e joga a filha dela no celular, ela vai em direção à luz. O que, né, a gente entende como ela encontrou a paz naquele momento, sabe? Ela seguiu em frente. E eu tirei essa teoria após assistir Chaco Chinharin. Por quê? Porque a cena da protagonista encontrando o corpo da mulher em Shakushin é fodida, assim, sabe? Não chega nem aos pés da outra, porque em Uma Chamada Perdida, o corpo carbonizado começa a perseguir ela nos dutos e é meio tenso. Mas no filme original, em Shakushinari, ela tá lá no hospital, o corpo da mulher toma forma, né, levanta, e
Quando elas estão meio que naquele impasse ali de não saber se ela vai morrer pro espectro, ela vê a mãe dela na mulher. E aí ela começa a chorar. E aí corta pra elas, tipo, meio que abraçada. E a menina dizendo, eu te perdoo, mãe. Eu te perdoo, mãe. O que eu imagino que decorreu ao final. No final, nós temos a menina possuindo a protagonista, né? Então, o fantasma entra no corpo da protagonista. E eu imagino que seja uma forma. Eu acho, tipo assim, eu criei a teoria de que o espectro invadiu o corpo dessa menina ao invés de ela, porque tinha uma conexão com a mãe dela. Entendeu? Tipo assim, foi. Ela viu que se ela entrasse naquele corpo, talvez, alguma coisa assim, fosse a mesma coisa que ela ser a pessoa que teve essa conexão com a mãe dela, sabe? É muito difícil de conseguir colocar minha teoria pra fora, mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô querendo dizer, tá? Porque nós temos um corpo em que teve um momento com a mãe dela, de tipo, eu perdoo, não sei o quê. E aí ela possui esse corpo, sabe? É isso que eu imagino, é isso que eu perambulei na minha cabeça. Mas o filme em si, ele também é bem mastigadinho. Só o final do filme do Chaco Chinhari que você fica assim, eita, calma aí, explica aí. E aí não explica. Mas dá pra gente tirar essas teorias do porquê que ela invadiu o corpo da menina. E no segundo filme, a gente sabe que o corpo da menina está desaparecido. Então, ela saiu, vagou aí, não sabemos. Como eu não assisti o filme 2 inteiro pra saber se acham o corpo ou se realmente ela fica desaparecida, não tem como saber. Então, a minha teoria pra Chaco Chinhari é que a menina foi possuída porque o espírito viu na menina o perdão da mãe. Entendeu? Viajei na maionese? Viajei, mas eu amo criar teorias, entendeu? Mesmo que elas sejam viajadas na maionese e não tenham algum tipo de fundamento real sobre isso. É só um ponto, só um adendo sobre mim e sobre os meus gostos e afins. Eu tô de verdade com saudade de filmes com plots absurdos, com coisas que causam algum tipo de arrepio, algum tipo de sensação, não sei. E principalmente filmes que abram espaço pra eu criar teorias, e não só depois que o filme acaba, mas durante o filme também. Porque geralmente tá tudo tão mastigado, sabe? Como se o espectador tivesse com preguiça ou fosse incapaz de raciocinar. Aí os filmes te explicam tudo e narram pra você como se você fosse uma criança de 3 anos. Pois é, eu não suporto mais isso. De qualquer maneira, tem outros 2 filmes de terror, que eu já vou dar spoiler, que eu quero muito fazer vídeo, que é Frio nos Ossos e Abraço de Mãe. Abraço de Mãe, por sinal, é um filme de terror brasileiro. Esse filme, O Abraço de Mãe, eu assisti 3 vezes. E as 3 vezes que eu assisti, eu criei teorias diferentes. Então, assim, é muito bem pensado, muito bem feito. Simplesmente, ó, recomendo sempre aí pra vocês. Bom, enfim, é isso. Logo mais teremos vídeos sobre o terror brasileiro e um terror aí da Max também, que é bom pra caralho. Eu acho que eu assisti em 2024 ou 2023 e eu já estou com saudade de um filme assim. Por favor, alguém produza. E é sobre. De qualquer maneira, gente, até a próxima. Desejem sorte pra achar filmes de terror. Ou me indiquem, por favor.